Comissão de Defesa da Democracia, da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 10 de julho de 2024. Aprovação da ata. Submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 7ª reunião da comissão, realizada em 12 de junho de 2024. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Esta reunião foi designada em duas partes, uma deliberativa e agora às 11 horas, a audiência pública. Vamos passar diretamente, em respeito aos senhores, à audiência pública. Essa audiência pública tem o objetivo de homenagear o Instituto Vladimir Herzog pela ocasião do aniversário de 15 anos dessa importante organização da sociedade civil brasileira, em atenção ao requerimento 4 de 2024, de autoria da presidência. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. Ivo Herzog, presidente do Conselho Instituto Vladimir Herzog. Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Pastor Henrique Vieira, deputado federal. Pastor, eu não sei se eu vi. Não está presente ainda. Ok. Por favor. Zé Geraldo de Souza Júnior, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Obrigado. Outros convidados aqui eu não estou... Apenas o pastor que não está. Tá, e a Miriam Leitão está aqui. Miriam Leitão, eu não te vi, Miriam, jornalista, me perdoe. Estou procurando você, você está atrás das câmeras. Bianca Santana, jornalista, que participará por meio de gravação enviada à comissão. Luiz Felipe de Alencastro, vice-presidente da Comissão Arnes. Prazer é meu, seja bem-vindo, viu? Aqui você. E Beatriz Vargas, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos e, lógico, a gente tem tolerância. Aqui tem tolerância, Miriam, aqui tem tolerância. Olha, eu gostaria... Nós temos aqui, eu acho que o Ivo e também o Rogério poderiam finalizar. Que pode ser assim? Porque aí vocês, como vocês conhecem bem, né? Lógico, todos aqui têm noção, mas eu acho que primeiro as damas. Então, eu vou começar pela Miriam Leitão, depois a Beatriz, aí depois os homens, ok? Miriam está com a palavra.
Bom dia a todas as pessoas presentes. Senadora Soraya, que prazer estar aqui. Nunca estive nesta condição. Senadora Elisiane Gama, que prazer em vê-la aí nesse plenário. Que prazer estar numa comissão de defesa dos direitos humanos, ou de defesa da democracia. A democracia tem sido o que a luz que eu busco desde a minha juventude, o começo da minha juventude. Então, é um prazer, eu me sinto em casa nessa comissão. Todos os parlamentares presentes, todas as pessoas presentes. Eu fico muito honrada e até intimidada de ser a primeira a falar. Eu queria, antes de tudo, explicar um pouco a história dos Herzog. Que nós estamos aqui comemorando o Instituto Vladimir Herzog, que eu vi nascer, e a quem eu estou ligada por todos os laços, né? Eu sou de um grupo chamado Amigos do Vlado, e estive já no conselho, vi o trabalho nascer, e acho que nem todo mundo tem noção da amplitude desse trabalho. Mas eu queria falar que essa família Herzog, ela está ensinando ao Brasil há 3 gerações. Primeiro, quando Zora e Zygmunt fogem do nazismo, do horror nazista. O que eles estão nos dizendo é que é possível ter esperança, é possível buscar a luz. E Zora atravessou a fronteira depois de ser ludibriada por uma pessoa que ajudaria a atravessar, atravessou a fronteira com o filho nos braços. O filho que ela trouxe ao Brasil para proteger a vida daquela criança. Essa criança se transformou em um jornalista de nos dar orgulho a toda a classe dos jornalistas, e foi assassinado aos 38 anos no 2º Exército de São Paulo sob tortura. Ele fez mostrou o que ele nos ensina, o Vladimir Herzog, é a resistência à ditadura, a resistência pacífica à ditadura. Ele lutou com as armas do pensamento, com o seu talento, com toda a sua coragem contra o pior momento. Em 1975, nós estávamos nos anos de chumbo. E aí começa uma outra lição, dada a nós por Clarice Herzog. Clarice Herzog, essa mulher extraordinária, uma heroína. Eu sempre tive noção, cada vez que eu estou perto dela, que eu estou diante de uma heroína. Ela carregou a bandeira da luta pela verdade, porque o seu marido não apenas foi assassinado, tentaram atacar a sua própria honra, difamá-lo após a morte, e ela então foi à justiça. Ela foi quando à justiça? Nos anos de chumbo. Em 1978, essa mulher consegue uma vitória na justiça, juiz Márcio José de Moraes, que dá uma justiça condenando a ditadura. Ela nunca desistiu. Ela continuou lutando pela verdade. Em 2017, ela estava ainda lutando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e sempre conseguiu vitórias. Ela nunca aceitou que o Brasil não punisse os criminosos da ditadura militar. Ela sempre lutou pela verdade, pela justiça, e ela estava no início, no embrião da criação do Instituto Vladimir Herzog. E aí o que ela nos ensinou é tudo, é como atravessar, como fazer a resistência de longa duração, ao longo de toda a ditadura, mesmo nos anos depois da ditadura. Ela buscou sempre a verdade e a reparação, não apenas do seu caso, mas de todos. Ela se juntou à luta dos democratas brasileiros. Foi uma mulher impressionante. Pense numa mulher com duas crianças pequenas, viúva contra o Estado brasileiro, dominado pelos que assaltaram o poder. Essa mulher lutou. Ela não teve medo, ela não se intimidou. Ela teve propostas para ir para fora do Brasil, mas ela falou, eu ficarei, eu lutarei. E ficou aqui e lutou. E aí começa a terceira lição que a família Herzog nos dá. Vamos voltar de novo à imagem que a minha geração tem em mente, senadora, que é a imagem na Catedral da Sé, a família Herzog, Clarice, com os 2 filhos, André e Ivo. Ivo tinha 9 anos, era um menino, estava do lado da mãe.
Esse menino está aqui hoje. O que ele nos ensinou? A nunca abandonar essa bandeira, mas mais do que isso, ele fez um instituto e eu sei de todas as dificuldades que ele tem tido para manter o instituto, para ir adiante, desde o começo do embrião. Era para preservar a memória do pai, sim, mas muito mais do que isso. Era para preservar valores da democracia. E como valores da democracia, ela faz inúmeras atividades, ele poderá falar melhor do que eu, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que ele faz um trabalho nas escolas, na educação para a paz, na luta contra a violência policial. Então, essa família nos ensina a democracia, a resistência, a luta contra o nazismo, a luta contra o arbítrio, a tirania no Brasil, a luta pela verdade, a luta pela justiça, a luta pela paz, pela educação para a paz, a luta contra a violência policial. Ivo Herzog, Rogério Sotile, eu tenho muito orgulho de ter a amizade de vocês e de fazer parte desse movimento, ainda que discretamente. Eu queria só dizer, Ivo, que eu tenho no meu coração uma alegria enorme de ter estado com sua mãe tantas vezes, ter estado com ela e sempre ela me emocionou, e ter visto você, desde o primeiro momento da criação do Instituto, nunca desistindo dessa luta. Viva Vladimir Herzog, viva a família Herzog, viva Ivo Herzog, viva Clarice Herzog, viva a democracia. Momento, viu, presidente Elisiane, de emoção. Momento emocionante. Obrigada, Miriam, por essas palavras. Beatriz. Bom dia. Agradeço a senadora Soraya Tronic, agradeço e cumprimento também a senadora Elisiane Gama, aos demais parlamentares presentes, todas as pessoas aqui presentes, ao professor José Geraldo, meu colega de universidade, foi nosso reitor, até por uma questão de precedência, devia falar antes de mim. Mas eu o cumprimento, assim, com a maior alegria de estar novamente com ele também num momento desse, num ritual cívico de memória, de representação. E com grande prazer também cumprimento todos os componentes da mesa, o Ivo Herzog, quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje, a jornalista Miriam Leitão, o Rogério, que é se não o presidente, é o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, o professor Alen Castro, que nós todos conhecemos e admiramos, né? Cujo trabalho é fundamental, importantíssimo para esse país, para tantas gerações. Eu, quando recebi com muita honra e alegria esse convite, eu o tomei como uma convocação, como se fosse uma missão. Porque, tomando um pouco o gancho da jornalista Miriam, quando ela começa a se manifestar aqui nessa homenagem de hoje, eu sou de uma outra geração, eu sou da geração de 61. Eu nasci em 61. E me lembro que minha família também foi atingida pela repressão da ditadura militar. Eu tenho ainda vivo um tio que era do Partido Comunista, o mesmo partido ao qual pertencia o Vlado Herzog. Meu tio João Guilherme Vargas Neto foi dirigente do PCB, foi exilado político. Depois, mais tarde, eu me casei com um ex-preso político, que já faleceu, foi anistiado, inclusive, depois de falecido. E eu me lembro... eu não tenho a memória do dia... Para mim é muito embaçado. Eu tinha 14 anos de idade quando mataram a ditadura militar, matou Vladimir Herzog nos porões do Doicode, na Rua Tutó, em São Paulo. Essa história,
ela foi publicada, ela teve que ser publicada, né? Então, com certeza, naquela época, essa foi uma história contada, falada, enfim. Mas eu só fui me lembrar, ou eu só fui tomar conhecimento disso alguns anos mais tarde, quando eu entrei na universidade, e a partir desse momento é que a gente ainda tinha alguns retalhos para juntar, para fazer sentido numa história da ditadura, uma história que, do ponto de vista histórico, a gente pode dizer que foi ontem, né? Foi ontem. Eu tenho 63 anos e quando... há 60 anos, quando 60, 59 anos, quando a ditadura militar se instalou no país, eu era uma criança e toda a minha geração cresceu sob a censura, sob a violência das ações dessa ditadura, dessas personagens, e uns anos depois eu começo a lidar na universidade com novas gerações, com estudantes jovens e até agora, nesse momento, estudantes que não conhecem o suficiente dessa história que acaba de terminar, né? Tão recente, tão... Eu, assim como a jornalista Miriam, eu tenho um respeito, uma reverência, uma admiração profunda por essas pessoas, pela família Herzog, pelo que essa luta representa, porque essa luta é a luta de toda uma geração, de toda uma sociedade. Nós não tivemos, como em outros países se fez, um julgamento, uma responsabilização dos responsáveis pelas torturas, pelas mortes, pelos desaparecimentos, pelo adiamento da democracia, da experiência democrática que agora no Brasil, ainda que engatinhando, nós estamos experimentando, né? Mas era uma coisa, algo assim, também não quero me demorar muito a falar, e estou muito emocionada, muito tocada, tenho medo até de perder o controle e chorar. Mas vou segurar, porque o que eu quero dizer hoje aqui é que esse 8 de janeiro só foi possível, e desculpem se isso tem uma certa conotação política, mas é impossível num cenário como esse, num contexto como esse hoje no Brasil, e considerando o nosso dia a dia, a nossa luta, a luta de todos nós por direitos humanos, né? Por democracia, é impossível não fazer essa referência. Eu gostaria de fazê-la de uma forma muito singela, mas de uma forma muito, muito verdadeira, muito viva. Eu era uma menina quando mataram Vladimir Herzog, mas eu tenho a memória do período, tanto a que eu vivi quanto a que eu recuperei, a que eu registrei e que sigo registrando. E vejo que os derrotados da redemocratização, aqueles que não aceitavam a redemocratização, aquela parte, principalmente do exército, que não queria que a ditadura terminasse, é essa mesma que reelegeu Jair Bolsonaro. É essa mesma parte do exército responsáveis pelo terrorismo que reinou no país na década de 70 em diante. Os únicos terroristas no Brasil nessa época eram de direita e estavam representados pelo Exército Brasileiro. É uma vergonha imensa que nesse país a gente não possa ter feito a responsabilização desses fatos. Mas, ao menos por conta da necessidade de lembrança, de memória de verdade, porque isso ninguém nos pode tirar. Ninguém nos pode tirar essa capacidade de memória que nos identifica. Nós sabemos que são essas pessoas aquelas que jamais aceitaram a redemocratização. E
o que temos que dizer aqui hoje, além de me somar ao viva Herzog, viva a família Herzog, viva a luta brasileira pela democracia, é dizer também, serão derrotados. Nós os derrotaremos novamente, hoje, sempre, agora e amanhã também. Muito obrigada pelo convite. Houve a proposta aqui de dividirmos a presidência. Randolph, você preside um pouco e depois a presidente termina, é isso? Não, seria passar a palavra. Passar a palavra, perdão, pensei que fosse a presidência. Então tá, vou passar a palavra então. A presidência é vossa, insubstituível, inadiável. Eu sou a vice-presidente, presidente do exercício. Não, gostaria de passar a palavra para você, se você tiver algumas palavras ou quiser ouvir o próximo, porque eu sei que senadores não vão conseguir ficar aqui o tempo inteiro. Quer falar? Eu estava querendo dar precedência a quem a merece, a senadora Elisiane. Mas já que ambas se declinam, a razão de estar aqui é, sobretudo, para homenagear. Homenagear não só a seleta mesa, com nomes tão fortes da luta democrática em nosso país, né? Nomes que nos inspiram. A minha geração e a de Elisiane, vou colocar eu, Elisiane, e você, Soraya, no mesmo intervalo geracional, porque nós estamos em um momento no país que convivemos ao mesmo tempo com 4 gerações. A geração dos anos 90 para cá, a geração .com, não tem lembrança do que a geração de vocês viveu. A minha geração é de Elisiane, a sua, Soraya, que é a geração da redemocratização, que estava na adolescência e assistiu à redemocratização, tem as notícias do que esta mesa viveu. Tem as notícias do que aconteceu com Vladimir Herzog, tem as notícias da covardia contra Miriam Leitão, tem as notícias do que foi a mais triste, ou uma das mais tristes, de várias páginas tristes de nossa história. Para a geração.com, que hoje é a maioria dos brasileiros, 50% dos brasileiros estão nessa faixa etária entre 33, 34, entre 16, 33, 34 anos. É necessário esse testemunho para que a violência não seja banalizada, para que o ódio não seja a linguagem, para que a ditadura não seja uma palavra fácil ou algo que seja convenção entre os brasileiros. É por isso a importância desta audiência, deste encontro aqui na Comissão de Comunicação e Direito Digital. E eu acho que tem de Defesa e Democracia. E acho que tem, inclusive, significado diagnóstico ser aqui na Comissão de Direito de Defesa e Democracia, como teria também na Comissão de Comunicação e Direito Digital, porque nós vivemos um tempo em que a mentira e o ódio se propagam através do que se convenciona ser as redes sociais. Então, sobretudo para as gerações atuais, eu acho que tem um significado diagnóstico central esta audiência, com os nomes que estão nessa audiência, com os testemunhos que estão nessa audiência. É a ausência da lembrança, e talvez, como disse a professora Beatriz, também a ausência de nós não termos feito a purgação do pecado do nosso período ditatorial, de nós não termos feito uma reflexão sobre isso, como os nossos vizinhos latino-americanos têm feito. Talvez, é sobretudo isso que explica, na memória, ter sempre novas tentativas de golpe de Estado, como ocorreu no 8 de janeiro último. Por fim, eu repito, a minha geração da Elisiane, de Soraya, é a geração que vive a redemocratização. Mas é para nós uma razão de agradecimento à geração de vocês, Miriam, e o testemunho que vocês nos dão. É uma razão de muito agradecimento, porque nós estamos convivendo com vocês diante de uma das quadras mais dramáticas
da história da humanidade. A história da humanidade viveu, em outros momentos, uma circunstância dramática como a atual. Mas talvez a humanidade não imaginasse que fosse voltar a viver um momento dramático como atualmente está vivendo. A ascensão do que eu considero que é o pior da natureza humana. Na Europa, a propagação do ódio na forma das xenofobias, da islamofobia e do que temos vivido. E isso sendo representado na política, o que não é o lugar da política. O lugar da política não é o lugar... A política surgiu entre os homens para que os homens resolvessem os seus conflitos diante da diversidade e do respeito à diversidade. A política não surgiu entre os homens, entre a humanidade, para impor ditaduras. A política não surgiu na humanidade para a disseminação do ódio. Quando a política se torna o espaço da disseminação do ódio, ela se chama fascismo. Quando a política se torna o espaço do estabelecimento de regimes totalitários, ela se chama autoritarismo. E nós vivemos um período da história humana, lamentavelmente, nesse século XXI, de ascensão de uma onda neofascista por todo o planeta. A boa notícia é que essa onda tem sido vencida pela unidade dos democratas, de todos os campos. Não precisa ser de esquerda socialista, não precisa ser de centro social-democrata, não precisa ser de direita. Basta ter o compromisso com a democracia. A democracia, para quem compreende a política como ela deve ser, como o instituto da resolução pacífica dos conflitos humanos, a democracia, ela é valor universal e deve ser por todos defendidos. Não existe quem seja socialista e não tenha a democracia como valor universal. Não existe quem seja social-democrata e não tenha a democracia como valor universal. Liberal de verdade tem a democracia sob valor universal. Os franceses nos ensinaram isso desde 1789 e, graças a Deus, ensinaram isso novamente neste último domingo, nas eleições legislativas, do segundo turno das eleições legislativas francesas. Então, eu queria cumprimentar, senadora Soraya, a realização dessa audiência, deste encontro, que é, sobretudo, uma ode à democracia. E nesses tempos de ascensão de neofascismo pelo mundo, a democracia deve ser sempre lembrada e celebrada. E a presença de vocês deve ser, por nós, da nossa geração, sempre inspiradora. Obrigada, Randolph. Obrigada aos deputados aqui presentes. Jandira, deputado... O Rafael. Eu estava quase te confundindo com o... Você vai dizer agora, você vai cuidar. Não. Com o pastor Henrique Vieira. Digníssimo. Me confundem direto também. O Henrique foi ótimo. Não, eu não faria isso com você. Vou passar a palavra, então, para o Luiz Felipe de Alencastro, mas antes, eu estava lembrando aqui, Randolph, eu nasci em 73... E a gente viu a redemocratização pela televisão, vimos aquela emoção direta já, e vimos tanta coisa, né? E crianças, adolescentes nós éramos, mas eu jamais imaginei na vida que nós correríamos risco novamente. E entendo que ainda corremos. Corremos risco, sim, porque o ato de não entregar a faixa é extremamente simbólico. Esse foi o apito de cachorro para o dia 8. Não entregar a faixa, e aquilo manteve essas pessoas naquela esperança e para essa barbárie que nós vimos. E a gente não pode sossegar, porque o dia 8 não acabou ainda. Tem gente que acha que acabou, mas a gente sabe aqui da gravidade. Então, manter vivo tudo isso é de suma importância para a nossa sobrevivência, né? Então, Luiz Felipe de Alencastro, por favor. Obrigado,
Perdão. Obrigado, senadora Soraya Tronic. Agradeço também à senadora Elisiane Gama, que tomou essa iniciativa. Saúdo o senador Randolph, a deputada Jandira e todos os parlamentares aqui presentes e os meus colegas de mesa aqui, os diretores do Instituto Vladimir Herzog. Eu represento aqui a Comissão Arnes, que foi fundada por antigos companheiros do cardeal Arnes e com outras pessoas que chegaram em seguida, das quais eu faço parte. Eu passei 20 anos fora do Brasil durante a ditadura. Um testemunho pessoal, nós todos estamos mudando um pouco o testemunho pessoal, mas eu era estudante da UNB. Quando houve o golpe, que ainda não era golpe, a coisa curiosa, se vê como é o microclima. Nós achamos bom, porque o golpe ia desmascarar a direita, que era uma coisa tão aleatória e irreal, porque começou com a PM de Minas, era a primeira notícia que chegou. Brasília era toda juscelinista. Juscelino estava eleito presidente em 65, né? Esse é o segundo objetivo também do golpe, no meu entender, é contra o Juscelino. É um golpe para impedir uma volta ao poder de um presidente que funcionava um pouco como maneira de frente. Ele era um candidato frentista um pouco nos termos da época. É claro que o Partido Comunista estava proibido, mas o Prestes vinha lá na UNB ou nos encontros e todo mundo dizia: senador, o senhor vai bem e tal. E alguém disse: olha, está havendo qualquer coisa na Câmara, vamos lá. E para meia dúzia de amigos meus e colegas lá da direção, nós viemos para cá porque nós estávamos em vigilância permanente lá, e viemos para cá e vimos ser votada na Câmara a vacância de poder, e depois a sessão foi para o Senado, onde foi decretada, então, a eleição que seria feita pelo Congresso, não é? Só para lembrar um pouco, parecia tão claro que aquilo era provisório, que o Juscelino, senador por Goiás, votou a favor dessa medida da vacância do poder e da eleição do Castelo Branco, e indicou como vice do Castelo José Maria Alckmin, seu ministro da Fazenda. Juscelino, no começo, achou que aquilo tirava o jogo do pedaço e que a coisa depois voltaria ao normal. José Serra, que na época era presidente da UNE, muito procurado, fala disso, até escreveu um livro depois sobre isso, como a ilusão que nós tínhamos no começo era essa. Depois, todo mundo da direção do movimento estudantil se dispersou. Infelizmente, 2 foram mortos pela ditadura. O Paulo de Tarso Celestino, que era vice-presidente, na chapa que eu estava, e o Onestino Guimarães, que foi nosso sucessor. O Onestino ainda com cabelo raspado, de calouro, que deu a sequência. E lá, fora do Brasil, havia um número importante de pessoas, jovens e menos jovens, em Paris, porque essa coisa de exilado, eu sempre até falei isso outro dia na Feira do Livro, é relativa, não é? Vou dar um caso célebre, que foi acusado, 2 personagens célebres, Fernando Henrique Cardoso. Ele estava sob ameaça, uma rajada de metralhadora no muro da casa dele. Ele foi embora com a família.
Não tem um decreto que diz você está exilado, não é? Eles diziam você está banido de quem foi trocado por embaixador, o que é uma figura jurídica absurda também, porque senão isso era no tempo que havia colônia. Você está banido para a Ilha do Diabo, Dreyfus, você está banido para Nova Caledônia, onde foram os comunards, os líderes da Comuna de Paris. Mas você não é banido para o exterior. Você ou é processado internamente e condenado em ausência, ad absência, ou você guarda a condenação até voltar. Mas então havia muita gente lá. O outro caso, para citar um caso também conhecido, foi o Celso Furtado, que também teve os direitos políticos cassados. E vejam bem, retiraram as condecorações militares que ele tinha ganho no campo de batalha. Ele foi subtenente na FEB. Quer dizer, militares que nunca tinham ouvido uma batalha, nunca, nem de longe, se autorizaram a tirar do herói da FEB as condecorações que ele tinha recebido quando voltou. E ele teve também os direitos civis cassados, ele foi embora. Norma Benguel foi presa no Rio de Janeiro, posta num carro, no cofre de uma perua dessas e trazida para São Paulo para depor. Foi embora também. Não é? Quando Miriam deve ter pensado nisso também em alguns momentos, né? E a própria Clarice Herzog, como foi mencionado aqui, pensou, provavelmente, o Ivo deve saber disso melhor que nós todos, ou foi proposta a ela e ela decidiu ficar, o que é uma grande coragem também. Mas nesse ambiente, era um ambiente soturno, lá da parte da geração antiga, porque tinha gente que estava no segundo exílio. O pessoal que tinha fugido de 1935, o Raul Riff, por exemplo, estava lá, era uma pessoa próxima, e tinha fugido em 1964. E Roberto Morena, que era líder sindical também, e isso tudo criava ou gente que estava no topo do poder e tinha sido demitido, perdeu tudo, como Celso Furtado e outros, não é? Então, estava no auge da vida ativa e perdeu. E, então, nós chegou, depois da belíssima novidade da eleição de 74 e da vitória do MDB nas eleições senatoriais, que foram uma virada do eleitorado, é o eleitorado que antes está bem estudado, inclusive pelo Fernando Henrique, também Vilmar Faria, Bolívar Lamounier, tem base estatística para isso. Os votos nulos e brancos de 70 carregaram nos candidatos do MDB, que foi um referendo contra a ditadura. E isso é a primeira pancada forte. E depois vem a missa da sexta-feira, que a Miriam falou, a missa de 31 de outubro, o ato ecunêmico em memória do Vladimir Herzog, que tinha sido assassinado uma semana antes. Ato ecunêmico e interreligioso. Era a primeira vez que isso acontecia no Brasil. Não há memória disso, de um ato interreligioso. E criou até um precedente. Quando eu agora vou passar para parte mais diretamente envolvida, onde esteve envolvida a Comissão Arnes, nós tivemos, então, várias participações com a Comissão Arnes e o Instituto Vladimir Herzog. Uma delas mais eminente, mais importante, foi a missa na Catedral pela morte do Dom Filho e do Bruno.
onde havia também, aí era um ato interreligioso mais amplo, havia um representante de religião afro-brasileira e representantes de religiões indígenas. Pronto. Não, o senhor pode concluir, sim. É que eu vou para a CDH fazer uma relatoria, então só estão me aguardando. O senhor termina, pode concluir. Imagina, eu não jamais seria. Então, eu preciso trocar a presidência aqui com a senadora Elisiane. Tudo bem, pastor? Como vai? Tudo jóia? Eu vou para a CDH e volto. O senhor pode concluir o raciocínio. Concluir mesmo. Mas, então, essas duas o eco que teve essa missa também lá em Paris e nos outros lugares onde haviam refugiados, até o Canadá, onde estava o Betinho, por exemplo, não era só... Tinha várias outras cidades, uns que foram para Israel também. Então, nós ficamos num estado de otimismo, nós não íamos morrer lá fora, porque tinha chegado também, em 73, os exilados chilenos. Aquilo uma perspectiva sombria que dava para essa conjuntura da América Latina, que em 76, aí chega a massa de exilados argentinos, que começa aquela matança quase diária na Argentina. Então, qual é a lição desses eventos? Eu falo mais concretamente da vitória do MDB em 74 e da missa para Vladimir Herzog no ano seguinte. A lição que foi considerada a manifestação política mais importante, obviamente não a mais numerosa. Numerosa foram as diretas já, mas simbolicamente ela foi considerada a mais importante. E os dados, os eventos mais recentes que a professora Beatriz falou, se referiu no mandato anterior, é o vigor da sociedade civil brasileira. Isso começa no meio desses anos. E é isso que, em última análise, nos protegeu durante esse período sombrio que nós conhecemos recentemente, e antes e depois do 8 de janeiro. Eu acho que é isso que é a melhor vacina antigolpe ou ameaça autoritária, é que qualquer grupo, qualquer tendência, qualquer partido que tiver a má ideia de monopolizar o poder pela violência, saberá que encontrará uma resistência difusa do povo brasileiro, que começou em meados de 74, com a eleição em que o MDB foi vitorioso, em novembro, e com essa missa em honra do Vladimir Herzog. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Lencastro. Eu quero registrar a presença do pastor Henrique Vieira, que é um dos nossos convidados, né? Mais uma vez aqui agradecer a presença dos meus colegas, senador Randolfo Rodrigues, que já fez uma intervenção e, pelo visto, vai ter que se ausentar, né? Já lhe agradecer de coração, líder Randolfo Rodrigues. Com vossa permissão, presidente, é assim na quarta-feira, né? Hoje tem CCJ, Isso. Tem 2 ou 3 comissões ao mesmo tempo. Peço, é com lamento que me retiro. Queria ficar até o final para ouvir todos dessa seleta mesa. Muito obrigada, Randolfo. Eu quero cumprimentar mais uma vez o Rafael, cumprimentar a minha querida amiga Jandira Fegali, cumprimentar o senador Humberto e dizer da minha felicidade muito grande de estar aqui. E como o Randolfo colocou, colegas,
Na verdade, a quarta-feira, Miriam, é muito intensa nesta casa. Então, a gente fica nessa rotatividade, tanto os deputados quanto os senadores, tendo que realmente prestigiar todas as comissões e responsabilidades, sobretudo em algumas delas nas quais são membros, né? Então, depois faço a minha intervenção, já passando aqui aos colegas. Jandira, parece-me, também vai ter que se ausentar, tem uma reunião na Câmara, mas eu vou passar aqui a palavra inicialmente ao pastor Henrique Vieira, que é um dos membros, inclusive, da nossa comissão mista que nós criamos, né, de defesa permanente da democracia, junto com a Jandira, o Rafael e o Humberto. Tivemos recentemente, inclusive, numa visita aos Estados Unidos, no Capitólio, onde nós estamos numa caminhada mundo afora, colegas, numa tentativa também de enfrentar, não é, uma, eu diria, internacional fascista, que está caminhando pelo mundo afora, e nós, então, estamos com uma internacional democrática, não é? Nessa contramão, e temos, inclusive, impedido, barrado algumas ações, como nós tivemos nos Estados Unidos, aonde um grupo brasileiro esteve lá, junto aos republicanos, tentando implantar a ideia de que no Brasil nós estávamos caminhando para uma ditadura. Vejam só, eles reclamando de cerceamento de liberdade, eles dizendo que aqui nós estaríamos, então, eles estariam sendo submetidos a atos de censura. É surreal até essa colocação que fizeram tanto no Parlamento americano quanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Vejam o nível realmente em que eles vão, e nós estamos nessa caminhada, aliás, com resultados extremamente promissores. Então, com a palavra, o nosso querido pastor Henrique Vieira. Bem, bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa. Ao mesmo tempo que o Lira está chamando para uma reunião de líderes por conta da reforma tributária, a ordem do dia acabou de ser aberta. Então, eu preciso estar em 3 lugares ao mesmo tempo, que fisicamente é impossível, mas por isso eu estou justificando falar e sair. É deselegante, mas é a urgência da votação de hoje. Mas eu não poderia deixar de passar aqui para saudar o Instituto Vladimir Herzog. Minha relação com o Instituto começa há um bom tempo, num projeto chamado Usina de Valores. Eu, como pastor da tradição ecumênica, interreligiosa de Luther King, fui convidado pelo Instituto para ajudar a pensar um projeto de diálogo com a base evangélica, numa perspectiva de direitos humanos. Acho isso muito importante, porque nós temos que enfrentar o fundamentalismo religioso, que é base estrutural da extrema-direita e do ataque à democracia. Mas não podemos desenvolver uma perspectiva antirreligiosa, porque isso tende a ser, inclusive, impopular e antipopular. Então, isolar o fundamentalismo religioso e dialogar com o afeto religioso que existe no coração das pessoas, numa cultura de democracia, de Estado laico, de direitos humanos, de diversidade e justiça socioambiental. Então, lembro da participação no Usina de Valores. Depois, fui convidado para participar do conselho. Está no meu currículo. Quem colocar no Google está lá, participou do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog, com muita alegria ali, os grandes debates do Instituto. E, por fim, agora participando, como deputado federal, desse comitê em defesa da democracia que o Instituto Vladimir Herzog conduz com tanto brilhantismo. Então, é um instituto fundamental na disputa de valores na sociedade. E eu termino dizendo isso. Enfrentar o fascismo, o autoritarismo, o fundamentalismo é uma disputa civilizatória, é uma disputa pedagógica, é uma disputa de valores. E eu acho que o Instituto faz isso com muito brilhantismo. Um projeto político-pedagógico, cultura, educação, direitos humanos, para fortalecer memória, verdade, justiça, reparação e cultura de direitos humanos. E com um nome tão brilhante, tão importante para as pessoas do Instituto, para a família e para nós, que é o nome do Vlado. Muito obrigado pelo que vocês fazem e por eu poder fazer parte dessa história. Um fraterno abraço e viva a democracia. Muito obrigada, pastor Henrique Vieira. Eu vou passar agora aqui a palavra à deputada Jandira Fegali. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, cumprimentar a nossa senadora Elisiane, em nome de quem cumprimenta a senadora Soraya, que já precisou sair,
também o senador Humberto, o senador Randolph, e os meus colegas aqui, Rafael e Henrique, que rapidamente se apressaram em chegar aqui, porque eu não ouvi todos, né? Porque eu cheguei atrasado, cheguei 11h30 aqui. Vocês foram muito pontuais, inclusive. Mas, ao ouvir o professor Alencastro, ao ver aqui o professor Zé Geraldo, ver o pessoal o Ivo e o Rogério, ver a Miriam e Beatriz Vargas, a sensação que eu tenho é de uma recuperação histórica muito densa e muito forte. Eu sou de um partido que sofreu muito com a ditadura militar. E o maior tempo de vida do nosso partido foi na clandestinidade. Não foi nessa legalidade que a gente vive hoje, com todas as limitações da democracia. A gente sabe o que significa não poder falar abertamente pelo partido, pela sua corrente de ideias, pela sua organização. E nisso muitas vidas foram levadas, né? Outros sobreviveram, mas passaram por torturas muito grandes, né? E por exílio também, professor. Mas quando a gente ouve vocês, é uma aula de democracia, né? E é aquela sensação de que isso precisa ser revigorado permanentemente, porque esse é um estágio sempre em risco, sempre em risco. Então, o papel de vocês, o papel particularmente do Instituto, que também a história não começou hoje, a nossa relação, né? Eu penso que é sempre reavivar a memória e consolidar o processo democrático, porque sem memória, sem história, as gerações que vieram depois de nós não têm clareza do significado de um processo autoritário e ditatorial. Foram muitas as tentativas de golpe, um deu certo, mas foram muitas as tentativas, e essas tentativas não vão parar se a gente não consolidar uma consciência democrática no Brasil. Por isso que quando a gente fala da anistia de 79, foi uma anistia naquela correlação de forças, ela trouxe vantagens e vitórias para nós de tirar presos políticos da cadeia, de trazer do exílio muitas lideranças, mas também anistiou os torturadores. Hoje, já tem votação nominal aqui, é sempre assim. Você já votou. É a retirada de pauta aqui. Peraí, deixa eu só votar, gente. Preciso votar aqui. Tem que votar. Desculpe, Jandira. Não tem... Jandira, então me permita... Não, já votei. Já votou? Então vamos. Aqui a votação é rápida. Eu já sei o que eu estou votando, é a não retirada de pauta. Na verdade, quando a gente... Desculpe. Não, sem problema, é isso mesmo. Foi bom que você me avisou, senão eu ia deixar de votar. Então, eu fico pensando assim, quando a gente fala hoje sem anistia para golpista, é muito aquele sentimento de que se não tiver reações e punições exemplares para quem atenta contra esse valor fundamental da democracia, a gente sempre vai ter os herdeiros desse processo autoritário, sempre, como foi agora. Heleno, filho de Silvio Frota e tantos outros que se rearticularam para novamente tentar violar a soberania do voto popular e essa possibilidade de virada que nós demos no Brasil. E isso, como nunca é só no Brasil, né? A rodada de ditaduras atingiu o nosso continente. Hoje há uma articulação internacional da extrema-direita e nós precisamos reagir, né? O Instituto Vladimir Herzog tem ajudado muito nisso. A própria viagem que a gente fez a Washington agora e outras que nós faremos é muito para buscar essa articulação internacional também daqueles que sustentam os pilares da democracia. E nós precisamos fazer isso. Nós vimos a vinda agora do Milei aqui, um chefe de Estado que nem cumprimenta o chefe de Estado brasileiro e vai para uma articulação paralela, desculpe, ridícula, bizarra, recebendo medalhinha. Então, assim, eu nem vou dizer que medalha é essa, né? Mas é tão feio, até para não tirar a solenidade do que está acontecendo aqui, mas são incidentes diplomáticos porque não está no escrúpulo dessas pessoas, não tem limite, eles não têm escrúpulo, eles não têm avaliação nenhuma do significado disso como um retrocesso. Eles acreditam nisso. A comunicação tem servido a esse tipo de... principalmente no ambiente digital, tem servido a essa estrutura e nós precisamos atuar também estrategicamente em todas as possibilidades de uma comunicação de quem faz, de fato, a defesa da democracia. E não é só uma democracia do voto, mas é uma democracia de direitos. É muito mais amplo do que votar. É ter direitos outros fundamentais da vida, né, que vai de um teto à terra e também a outros direitos fundamentais que a gente precisa defender. O fato do presidente Lula agora ter autorizado a instalação da comissão dos familiares foi um avanço importante, reivindicado há muito,
depois do que aconteceu em 2016, ela desapareceu, então agora ela volta. Os museus de memória precisam acontecer no Brasil todo, não só em São Paulo, mas em Brasília, como em outros estados, porque a memória é decisiva. Os países fazem isso. A gente chega em Portugal, tem o Museu da Ditadura, você chega todo canto tem os museus de memória para que as gerações todas conheçam a barbaridade para evitar e criar uma consciência contra a barbaridade e evitar que as coisas se repitam. Então, eu penso que esse tipo de atividade, Elisiane, que você tem tido uma dedicação absurda a esse tema, e é muito importante que a senadora Elisiane lidere esse processo a partir dessa comissão, que será mista, não apenas do Senado, e nós estamos nela, é para a gente, de fato, manter alta a bandeira da democracia no seu sentido mais amplo, que a gente tenha estratégias de luta sobre isso, que o Brasil sempre teve um núcleo conservador, os integralistas que o digam, né? A gente sempre vai ter um núcleo conservador no Brasil, mas a gente precisa ter uma maioria de consciência democrática para que a gente possa evoluir, né, civilizatoriamente nas relações humanas e com valores que são valores culturais. O valor democrático é um valor cultural, o valor da solidariedade é um valor cultural, a dimensão coletiva da política é um valor cultural, o amor entre as pessoas é um valor cultural e nós precisamos preservar e dar pilares a esses valores cada vez mais fortes. E as instituições têm papel nisso, a sociedade tem e nós temos e precisamos ter cada vez mais. Então, essa iniciativa é muito importante, a presença de vocês aqui, que tem história, né, anti-ditadura e sofrimento com a ditadura, e sofrimentos de vários graus, inclusive de perda de vida, como foi de Vladimir, o Ivo está aqui. Então, tudo isso para nós é decisivo e fundamental nessa quadra política que a gente vive, nacional e internacional, e nós estamos completamente dedicados e à disposição de reconstruir cada vez mais fortemente essa consciência democrática no Brasil. Obrigada, Elisiane, parabéns a vocês todos. Muito obrigada, Jandira. Muito obrigada de coração pelas suas palavras, sempre muito consolidada, né? Você é uma referência, não há dúvida nenhuma, nessa nossa luta de defesa da democracia. Eu queria cumprimentar a Enéide Stutz e Almeida, que é a presidente da comissão da anistia. Cadê ela? Enea. Ô, Enea, beijo, querida. Bom demais eu estar com você aqui presente. Eu queria pedir permissão aqui a nossos convidados, gente, mas para a gente poder aproveitar a fala dos nossos parlamentares por conta dessa intensidade das comissões, eu queria passar a palavra ao Rafael, na sequência ao senador Humberto, e a gente continua os nossos debates aqui. Me espero que a gente vai junto, vai ser um prazer. Bom dia a todos, a todas. Senadora Elisiane, deputada Jandira, todos da mesa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Rogério, muito bom revê-lo. Nessa sala, nesse plenário, essas mesmas pessoas que estão aqui na manhã de hoje travaram uma batalha muito grande contra uma narrativa criada por pessoas que estão exercendo cargo político nesse exato momento, eleitas democraticamente pelo sistema eleitoral brasileiro de urna eletrônica. E aqui a gente ficou durante 6 meses discutindo o que era óbvio e tentando vencer a mentira. Então, numa sociedade como a que a gente vive hoje em dia, em que a gente precisa estar reafirmando o que é óbvio, estar reafirmando o que é verdade, o que é ciência, o que está provado, a gente está numa situação realmente muito complicada. Eu queria dizer que eu tenho uma alegria muito grande, Rogério, na sua pessoa, de ter participado dessa última nossa missão, de ter me aproximado do Instituto. Eu tenho uma admiração muito grande por toda a história e tudo que vocês representam como um todo, não só a história do Vlado, mas a história das pessoas que no passado lutaram para que eu estivesse aqui hoje. Lutaram para que a gente tivesse um ambiente político hoje de que o cidadão pudesse escolher verdadeiramente os seus representantes. E aí, senadora Elisiane, Jandira, senador Humberto, cabe a nós que a gente esteja atento, porque nossas instituições estão sendo atentadas nesse exato momento, não só no Brasil, no mundo todo. A gente viu isso no 8 de janeiro, mas o 8 de janeiro não foi só o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi o final. Ali foi a gota d'água, foi a última tentativa. Eles vieram
tentando, durante 4 anos, de um governo eleito democraticamente pelo povo, pelo sistema de urnas eletrônicas do Brasil, atentar contra a democracia. Fizeram, eu lembro, a gente falou muito aqui nesse plenário, fizeram um desfile de tanque de guerra em dia de votação do Congresso Nacional. Vocês, infelizmente, viram isso no passado, né? Ou nem precisaram ver, porque já estava de uma forma que, enfim... Mas eles fizeram isso. Agora... fumaceu, enfim, mas... Enfim, mas fizeram isso. E que bom que a gente venceu, que bom que as instituições permaneceram de pé, que bom que o Brasil hoje vive uma democracia, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente continua no caminho certo e no caminho de estar relembrando e falando sobre isso e reafirmando o que é óbvio para a sociedade. A democracia é o único caminho para que a gente possa viver um ambiente pleno de sociedade como a gente vive hoje. E essas pessoas continuam tentando, não só no Brasil, como no mundo inteiro, burlar esse sistema que, sem dúvida, é o sistema melhor para o nosso povo. Então, que fiquemos atentos, todos nós, não só aqui no Congresso, mas a sociedade civil, e o Instituto Vladimir Herzog tem, nesse momento, desempenhado um papel fundamental para que essa bandeira da liberdade e da democracia esteja sempre na mente, no coração e na defesa do povo brasileiro. Obrigado e parabéns a vocês. Muito obrigada, Rafael Brito, pelas suas palavras de coração mesmo. Você tem sempre estado muito presente, né, em todos os nossos debates, isso é muito bom. Eu queria cumprimentar o meu colega senador Humberto e já passar a ele a fala. Bem, bom dia a todos e a todas. Como todos os nossos companheiros, eu já vou na 4ª atividade, agora pela manhã. Estava na Comissão de Assuntos Sociais, que eu presido. Depois fui à Comissão de Relações Exteriores e depois fomos à entrega do Prêmio Dom Helder Câmara, que o Senado consegue anualmente. Eu acho que o Instituto Vladimir Herzog é um bom candidato, acho que nós podíamos articular para no ano que vem o Instituto ser contemplado e agora estou aqui. Eu dizia há pouco lá no plenário que essa semana aqui no Senado foi muito importante para a temática e a causa da luta pelos direitos humanos, não é? Ontem nós tivemos aqui uma sessão da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania que comemorou os 25 anos do Provita, o programa de atenção às vítimas e testemunhas ameaçadas, não é? Esse programa ele tem sido extremamente importante para o combate à impunidade, para a defesa das pessoas que não são apenas testemunhas, boa parte delas são vítimas. Um programa que tem dado certo na existência, nesse período todo de existência do programa. Nós não perdemos uma única pessoa que estava sob proteção do sistema, do sistema Provita e algo que remanesce ao período da própria ditadura, porque muitas ONGs, organizações de defesa dos direitos humanos, cumpriram esse papel de proteger militantes, pessoas, de proteger vidas, de denunciar, e, portanto, muito importante. Hoje tivemos essa entrega do prêmio Dom Helder Câmara, inclusive para o Instituto Dom Helder Câmara, lá de Pernambuco, que é um exemplo, é uma instituição que é um ícone da defesa dos direitos humanos. E hoje aqui na Comissão de Defesa da Democracia temos uma pleiade de pessoas tão expressivas, importantes na nossa sociedade e comprometidas com a defesa da democracia. O professor José Geraldo, Rogério Sotile, ex-ministro, Ivo, que eu tenho a oportunidade já de conhecer há algum tempo, a jornalista Miriam Leitão, o doutor Luiz Felipe Alencastro, que trouxe, eu peguei só o final da sua fala, mas eu lembro quando da morte de Vladimir Herzog, eu era militante do movimento estudantil, já eram tempos menos difíceis do que, por exemplo, Miriam Leitão pegou. Era já naquele processo
da distensão, e a morte tanto de Vlado quanto de Manuel Fiel Filho, de Alexandre Vanucchi Leme, aconteceram num período em que a ditadura dizia que estava praticando uma distensão política, não é? E aquele evento foi muitíssimo importante para que nós tivéssemos uma espécie de virada na chave para o enfrentamento à ditadura. Então, essa lembrança é muito importante, a doutora Beatriz Vargas, a quem eu saúdo também. Eu acho que o tema da defesa da democracia é cada vez mais atual e mais importante no Brasil e no mundo, pelos momentos que nós estamos vivendo. Nós que participamos do enfrentamento à ditadura militar ficamos horrorizados, às vezes, com digamos assim, a banalização do que aconteceu. Pessoas que fazem a defesa clara, não é? Franca, repetida, não dos ganhos econômicos que possam ter havido, porque muitos trazem esse debate, mas do fato de ser um regime forte, um regime que cerceou as liberdades, que combateu com a violência não somente no campo da luta política, mas também no enfrentamento ao crime organizado, à marginalidade, não é? Quem não lembra da origem dos esquadrões da morte, enfim, coisas assim. E por isso nós precisamos cada vez mais reforçar essa batalha. Aqui no Brasil vivemos esse episódio do 8 de janeiro, que foi objeto de uma CPI dirigida de forma competente pela senadora Elisiane Gama, que agregou mais questões para nós fazermos essa condenação daqueles atos violentos, e também porque a democracia no mundo corre riscos, e tem sido uma batalha com ganhos e perdas, não é? Perdas que fizeram com que as forças obscurantistas que defendem regimes autoritários, autocráticos, ditaduras, tiveram, não é? O exemplo do que aconteceu na votação para o Parlamento Europeu, onde a extrema-direita teve um crescimento significativo, a tentativa de golpe na Bolívia, mas, ao mesmo tempo, um movimento de resistência que agora resultou na eleição na França, em que a extrema-direita, que havia vencido o primeiro turno, ficasse na terceira posição no segundo turno, e os analistas que se manifestaram sobre o processo atribuíram a radicalização do partido Reunião Nacional, com vários candidatos que defendiam abertamente o racismo, a xenofobia, não é? A degradação do meio ambiente. Então, foi um movimento de resistência importante, a própria resistência que aconteceu na Bolívia, enfim. E acho que temos como uma das tarefas importantes, na medida em que essas forças se articulam internacionalmente, com a grande audiência e com chefes de Estado, inclusive, nós precisamos fazer o mesmo do nosso lado. Nós fizemos aquele movimento singelo de termos ido aos Estados Unidos, aquela ação que a extrema-direita brasileira tentou fazer, eles continuam tentando fazer, querendo que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que tem maioria republicana, aprove algum tipo de resolução para forçar o governo americano a aplicar alguma sanção ao Brasil, sob o pretexto de que estaríamos vivendo uma ditadura que reuniria o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Temos que dar continuidade a esse enfrentamento, né? Aquela tentativa de reunir parlamentares de vários países em defesa da democracia, e essa articulação que todos nós estamos torcendo que ela aconteça, de que o presidente Lula, juntamente com o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, organizem de fato uma reunião de alto nível durante a Assembleia Geral da ONU, para que se discuta como é necessário, possível, não somente chefes de governo, chefes de Estado, mas partidos, enfim, que tenham um compromisso com a liberdade e com a democracia possam fazê-lo. Então, acho que iniciativas como essa, de homenagear uma instituição como o Instituto Vladimir Herzog,
é realmente extremamente justo e é um reforço importante essa luta que nós temos que fazer, que não pode parar, porque as forças do obscurantismo estão em alerta permanente e maquinando, articulando para que a democracia seja golpeada. Obrigado. Muito obrigada, Humberto. Muito obrigada, Humberto, pelas suas palavras. Humberto, que integra, não é, a nossa ação permanente, está nesta comissão e as nossas viagens, os nossos encontros, os nossos debates. Eu quero cumprimentar aqui o meu querido senador Contarato, que tem a honra também de estar aqui conosco nesta comissão. Eu vou passar, senador, a palavra para o José Geraldo de Souza Júnior. Na sequência, Vossa Excelência faz uso da palavra. Com a palavra, o professor José Geraldo de Souza Júnior, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Bem, começo cumprimentando a senadora Elisiane Gama, né, que preside a Comissão de Defesa da Democracia e é autora do requerimento desta homenagem marcante. Eu diria quase comemoração, não no sentido da celebração, mas no sentido da memória, né, do significado de restauração, né, que a noção de memória traz. E mais porque demarca a própria vocação, o próprio mandato da comissão, né? A democracia não é um dado, é um construído. Ela não tem garantias de destino, ela tem possibilidades de percurso. E, por isso, ela requer cuidado, requer mobilização, requer engajamento, requer consciência, que é o modo como o protagonismo dos sujeitos que realizam a política operam ao saltar da história por mediação da política para construir uma sociedade de direitos, como aqui foi mencionado, né? Então, essa sessão tem esse carisma, né, de ser também um momento de vislumbrar, né, aquilo que demarca a agenda da luta pela democracia, né? Aliás, o filósofo Walter Benjamin dizia que a história não é o contínuo dos acontecimentos, é o relempejar de um momento em que se vive um perigo para poder ter a consciência despertada, para avaliar aquilo que nos convoca e para separar aquilo que nos retarda e aquilo que nos faz progredir. Acho que essa sessão tem esse caráter, essa disponibilidade, né? E fico feliz vendo a mobilização dos parlamentares, né? A gente aprender que o parlamento não é o plenário, é o cotidiano inscrito nas exigências de muitas convocações, né? Porque significa, senadora, que a comissão se reuniu numa quarta-feira e não num fim de expediente, não no resto da agenda da semana, numa segunda que ninguém chegou ainda, numa sexta que todo mundo já foi embora, mas se instalou, presidente, num horário nobre da própria atividade do parlamento. Isso é um grande indicativo do relevo que essa sessão tem. Como aqui foi dito, né, é um momento histórico, porque se trabalhou a perspectiva da história, para muitos, para os jovens, é história, como a Revolução Francesa, como a queda da Bastilha, né, a revolta do Haiti, né, e para muitos é memória, né? E por isso que é importante ter aqui, né, presenças que dignificam essa combinação entre história, os que recuperam, explicam, retiram as lições dos acontecimentos, e a memória, que é o significado da vivência, do experimento, daquilo que nos adestra, nos torna capazes de exercitar nossos papéis políticos nos contextos difíceis que o experimento democrático coloca, né? Como dizia Riobaldo, viver é perigoso. O conflito é inerente às nossas condições de interação, de distinção entre nossos projetos de vida e projetos de sociedade. Então, eu queria cumprimentar toda essa ilustre mesa, a senhora, na sutileza desse registro,
Os presentes, não posso nominar todos, minha colega professora Eniade Sturtz de Almeida, que atualmente preside a Comissão de Anistia, meu vice-presidente da Comissão Justiça e Paz, que está aqui presente, deve ter vindo o senador Humberto para o evento do... Mas está cumprindo a agenda dupla, né? E dizer 2 ou 3 pequenas colocações pelo muito que já foi posto aqui, né? Inclusive em termos não só do ato político em si, presidente, mas do aprendizado que esse ato traz, e que é o que do homenageado, o Instituto Herzog, né, nós encontramos duplamente. Né? Primeiro, porque a morte não extingue o nosso compromisso político. Né? Como diz o compositor Paulo César Pinheiro, você me prende vivo e eu escapo morto. Não é isso? Na exemplaridade, na condição, né, de marcar a posição, de trabalhar, né, um compromisso com a sociedade, com a história, o significado daquele que a história sacrificou na sua condição, né, de ser um teatro para a democracia, né, um cenário para a democracia. O exemplo de Vladimir se instala no Instituto e se instala, trazendo, como foi dito por alguns parlamentares aqui, marcando os principais fundamentos, do que a gente chama de justiça de transição, né? Que é a perspectiva de que a memória e a verdade sejam uma condição para o nunca mais. Eu tenho dito que a luta pela redemocratização, no sentido de que vivemos um surto autoritário em 64, né, foi possível por 3 mediações políticas. A primeira foi a convocação da anistia, uma palavra de ordem dita no dia seguinte e aquartelada. Se a gente atenta para o texto de Carlos Heitor Coni, publicado na Revista da Civilização Brasileira, sobre a anistia já e imediata, né? E que permitiu, Luiz Felipe, a volta dos protagonistas do processo político. Sem eles, não haveria legitimidade na transição democrática, né? A anistia está aí e continua cumprindo esse desiderato, resgatando para a política o que a intolerância excluiu pelas suas formas perversas. Da perda de direitos políticos ao assassinato político. Felizmente, agora, por exemplo, está havendo um resgate disso, e o ex-deputado e ministro Nilmário, com o jornalista Carlos Tibúrcio e o poeta Pedro Tierra, acabam de publicar um livro chamado Por Trás das Chamas, que quer recuperar como marca de memória os fornos de Cambaíba e a Casa da Morte de Petrópolis, onde Paulo de Tarso Celestino talvez tenha sido, e de forma absolutamente infernal, no sentido de Dante, né? E essa perspectiva, por exemplo, coloca uma segunda dimensão, que penso foi a Constituinte. A Constituinte foi uma mediação política qualificada para fazer a passagem, porque ela também foi um momento de ascenso de um movimento social ativo, de grande protagonismo, que se inscreveu nos movimentos sociais como sujeitos que fazem a história. No livro do Eder Sader, irmão do Emílio, está lá, quando novos personagens entraram em cena. Quer dizer, pensar nos movimentos sociais como o receptáculo de sujeitos coletivos de direito que transformam a sociedade, a política, a democracia e os direitos, notadamente os direitos humanos. E, senador Humberto, o senhor vai lembrar, era para ser uma Constituição de transição, de conciliação, de acerto por cima, de compromisso das elites. Mas esse movimento organizado ocupou o espaço da Assembleia e tomou para si esse protagonismo, inscrevendo um conceito de democracia participativa, né? E o terceiro fundamento é o da memória e da verdade,
Não há reconstrução da política sem resgate da memória e da verdade, que é aquilo que a deputada Jandira lembrou. Responsabilizar, identificar os fautores de lesa humanidade, de crimes contra a humanidade, de reparar, né, porque foram projetos de vida, como a Corte Interamericana tem assentado, né, mas também de educar para a democracia e para a cidadania, que são os fundamentos do Instituto Herzog. Educação em direitos humanos, jornalismo com liberdade de expressão, memória, verdade e justiça. Se você me prende vivo, eu escapo morto, né? Queria dizer que na UNB, na minha gestão, nós instalamos a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UNB. Acho que a senhora fez depoimento nessa comissão, né? Um belo registro. A jornalista Miriam foi presa nessa altura. E queria dizer, jornalista, que, aliás, a UNB está muito presente nessa mesa aqui, né? Que agora, no dia 27, Alencastro, a UNB outorga ao Onestino o diploma pós-morte de geólogo, depois que o Conselho Universitário anulou o ato de desligamento dele, ele já morto, né? Desaparecido, pelo menos, né? E integralizou pela leitura do percurso. Era um grande militante e um excelente estudante, né? Integralizou e aprovou a concessão pós-morte do seu diploma de geólogo, como aconteceu com o Alexandre lá em São Paulo, né? E no dia 27 agora, em sessão solene, o Conselho vai entregar à família esse diploma. Então, eu queria dizer assim, senadora, do lampejo que uma sessão como essa traz, né? Não é um trabalho fácil. Olhando aquela nominata ali, eu vejo que tem metástases, né? Mas isso não impede que todos nós trabalhemos pela vitalidade desse organismo, porque foram os movimentos sociais que o criaram, foram eles que o defenderam, foram eles que assumiram o protagonismo nas ruas, foram eles que pagaram o tributo do sofrimento mental, físico e até da própria vida, né? E cumprimentar mais uma vez o Instituto. O senhor, como diria os romanistas, cognado e agnado, descendente por sangue e por afinidade, né? Porque o senhor é duplamente próximo da instituição, né? E o Sotile, que eu conheço desde os tempos de ministro, né? E todos os demais presentes. Nessa reunião, o senador Comparato já tinha mencionado os outros. E muito obrigado pela honra do convite, que penso foi uma indicação do Instituto. Obrigado. Nossa, professor, que aula, viu? Muito obrigada, de coração. Quero dizer para o senhor que são nesses momentos que a gente vê o quanto foi importante a criação dessa comissão e que a gente, de fato, está no caminho certo. Verdadeiramente, muito obrigada, tá bom? Pela sua presença. Com a palavra, o meu querido senador Contarato. Bom dia, senhora presidente. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução nessa tão importante Comissão de Defesa da Democracia, de que eu muito me orgulho fazer parte dela como um humilde membro suplente. Quero, em nome da senhora senadora Elisiane, estender meus cumprimentos a toda a mesa, a todos os presentes aqui, e eu não podia deixar de fazer esse registro aqui. Eu lembro que Thomas Jefferson falava que o preço da liberdade é sua eterna vigilância. Eu falo isso para a democracia também. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. E compete a todos nós, brasileiros e brasileiras, defender, independente de espectro político, defender a democracia. A democracia é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Essa espinha dorsal que tem que ser uma defesa intransigente de todos nós parlamentares. E o que tem sido feito com essa democracia, com os últimos acontecimentos, e que infelizmente o Brasil
foi protagonista desse ataque, é lamentável. Então, eu não podia deixar de passar aqui, presidente, para falar da importância do Instituto para a Defesa da Democracia. A importância do Instituto Vladimir Herzog, mas também lembrar que o que a ditadura fez com os milhares de pessoas, de brasileiros e brasileiras que foram desaparecidos, que são desaparecidos, que foram mortos, que foram perseguidos, isso tem que ser uma função de todos nós. E eu fico muito reflexivo quando eu vejo parlamentar que não entende efetivamente qual é a função de um parlamentar, porque o parlamentar ele tem que saber usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. E esse Brasil que tem uma forma diferenciada e diversificada. Eu queria aqui, com toda a humildade, fazer essa reflexão, e eu não tenho procuração do Estado brasileiro, eu não tenho procuração dos meus colegas, mas eu queria aqui humildemente pedir perdão a todas as pessoas que sofreram com a ditadura, a todas as pessoas. Eu acho que esse pedido de perdão tinha que vir do Estado. Aquilo que... Existe um poeta, eu não vou me alongar, porque já foi dito muita coisa aqui, mas eu estou tocado emocionalmente quando eu falo, quando a gente toca nesse assunto, nessa Comissão em Defesa da Democracia, no Instituto Vladimir Herzog, né? Quando eu vejo a função do profissional da imprensa, porque ali a função dele é de buscar a verdade na mais pura essência da verdade, independente de lado, é tentar materializar aquele fato para perpetuar na história, e que ali as pessoas vão estudar e vão se debater sobre aquele acontecimento. E existe um poeta, eu sou do direito, professor Zé Geraldo, mas eu costumo falar que o povo do direito é muito enjoado, é cheio de regras, tratados, funções, né? E eu acho que eu tenho uma afinidade muito grande com o campo da literatura. E como eu não tenho legitimidade ou procuração dos meus pares, eu queria, como numa sala de aula, que procedesse uma chamada simbólica de pessoas que não estão aqui para responder, que foram, infelizmente, atingidas de alguma forma pela ditadura. Vladimir, Djalma, Ieda, Jane, Luiz Eduardo, Luiz Inácio, Orlando, Vânio, tantos que não estão aqui para falar presente. Em memória a todos eles, eu ouso dizer o que o poeta inglês falou. Um poeta muito, muito bom quando ele fala: parem os relógios, cortem os telefones, impeçam o cão de latir, silenciem o piano e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos aviões escrevendo no céu a mensagem: eles estão mortos. Põem laços nos pescoços brancos dos pombos, usem as polícias luvas pretas de algodão. Eles eram meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste, minha semana de trabalho, meu domingo de descanso, meu meio-dia, minha meia-noite, minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno, enganei-me. As estrelas são indesejadas agora, dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram o parque. Pois nada mais tem sentido. Eu quero, com essa simples homenagem, falar que é uma função do Senado ter a defesa e ser um eterno vigilante da defesa da liberdade de expressão, da defesa do jornalismo livre e da defesa de uma verdadeira democracia, porque eu não tenho dúvida que a democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, senador Contarato, pelas suas palavras. Você, na verdade, assim como os colegas que já passaram aqui, também é um grande defensor da democracia no Brasil. Nós vamos passar agora a palavra ao colega Rogério Sotile, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria agradecer aqui ao senador Evisiane e ao senador Comparato, em nome deles, a todos os parlamentares que passaram por essa audiência. Também queria agradecer de coração a presença do professor José Geraldo, do professor Luiz Felipe de Alencastro, a professora Beatriz, e queria fazer um agradecimento muito especial à Miriam Leitão,
que tinha compromisso no Rio de Janeiro, mas desmarcou para vir especialmente para essa nossa audiência pública, prestar essa homenagem ao Instituto. Eu também quero agradecer a presença aqui do Sami Sterdenberg, representando a WBO, o Washington Brasil Office, que é uma parceira importante do Instituto Vladimir Herzog. Eu queria agradecer a presença da Comissão Arnes, no nome do professor Luiz Felipe Alencastro. Eu queria agradecer também a presença da Inoá, da querida presidente Inoá, da presidente da Comissão da Anistia. Eu queria também agradecer a presença de amigos aqui presentes, o Ivanir Bortotti, jornalista importante, a Adriele Brito, né, do escritório Aires Brito, que é uma parceira importante do Instituto Vladimir Herzog. Eu queria também agradecer a presença do Marcos Seco, presidente da Associação Brasileira de Criminologia, que é um parceiro importante do Instituto Vladimir Herzog. Obrigado, Marcos, pela presença. O defensor-geral da União, que passou por aqui também. E agradecer especialmente a todos vocês aqui presentes. Mas eu queria fazer um agradecimento muito especial à senadora Elisiane Gama, né, presidente dessa Comissão de Defesa da Democracia. E nós precisamos reconhecer o trabalho e a coragem desta mulher por tudo que ela vem desempenhando em defesa das instituições do Estado Democrático Brasileiro. Ao ser relator da CPMI de 8 de janeiro, a senadora teve uma atuação decisiva para elucidar fatos cruciais e investigar os verdadeiros responsáveis por aqueles atos que aterrorizaram e envergonharam o nosso país. Além disso, junto com outros parlamentares, foi uma grande parceira do Instituto Vladimir Herzog na missão que fizemos aos Estados Unidos para denunciar as relações globais entre os movimentos de extrema-direita e articular formas de enfrentamento a esses grupos que ameaçam a democracia em todo o mundo. Proteger a democracia e ampliar os direitos dos cidadãos é o que o Instituto Vladimir Herzog faz há 15 anos. Levamos o nome de um homem de grande importância para a história do Brasil. Vlado foi um personagem fundamental na luta contra a ditadura e pela garantia do direito à memória, verdade e justiça. Sua morte sob tortura em 25 de outubro de 1975, nas dependências de um órgão de segurança do Estado, revelou ao mundo as práticas repressivas brutais do governo militar, mobilizando toda a sociedade por uma imperativa busca por justiça e liberdade. O crime ajudou a impulsionar o processo de abertura política no Brasil e a luta por justiça em torno de sua morte. E a luta por justiça em torno de sua morte é lembrada como catalisadora para a gradual transição do país para a democracia, que culminou com o fim da ditadura em 1985. Eu quero aqui fazer uma menção especial novamente à senadora Elisiane Gama, que por sua proposta, a Comissão de Defesa da Democracia aprovou, e depois no Senado, o dia 25 de outubro, como o Dia Nacional da Democracia, em referência ao Vlado por ter morrido por defender a democracia no Brasil. Mais uma vez, obrigado, senadora Elisiane, e nós esperamos que agora o Congresso, a Câmara aprove para que o dia 25 seja institucionalizado o Dia Nacional da Democracia. Continuando, o Herzog deixou um legado duradouro na defesa dos direitos humanos no Brasil. Sua história continua a inspirar jornalistas, ativistas e educadores em todo o país. O Instituto Vladimir Herzog, fundado em sua memória, eterniza essa luta por meio de projetos e iniciativas que promovem uma cultura de paz, cidadania e respeito à diversidade. Isso inclui ações em escolas, universidades, favelas, comunidades periféricas e outras instituições, incentivando a construção de uma sociedade mais consciente e participativa. Mais do que isso, o Instituto tem atuado de forma decisiva para garantir
que o Brasil promova mudanças estruturais a fim de romper a lógica da violência e impunidade, de 5 séculos de violências históricas que martiriza grupos oprimidos da população, em especial mulheres, indígenas, quilombolas, a juventude negra, periférica e todos aqueles que sofreram e ainda sofrem com abusos perpetrados de forma covarde e sistemática por agentes do Estado brasileiro. Como se não bastasse, cabe aqui ressaltar ainda o papel que a organização tem desempenhado para defender e fortalecer o Estado democrático de direito e ainda denunciar as instâncias nacionais e internacionais, as tentativas arbitrárias e violentas de desestabilização das instituições democráticas que regem o Brasil. O Congresso Nacional, em especial esta Comissão de Defesa da Democracia e o Instituto Vladimir Herzog, possuem em comum o compromisso em fazer com que a história do país seja profundamente conhecida, principalmente pelos jovens, para que possamos compreender os reflexos do passado no presente e assim atuar de forma mais coerente, consciente e articulada em defesa da democracia e dos direitos humanos. Por isso, eu quero aqui agradecer também a figura do Ivo Herzog, filho do Vlado, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, que tem dado todo o apoio para que nossa instituição possa fazer um trabalho de incidência política na defesa da democracia. A sensibilidade do Ivo e de todo o Conselho do Instituto Vladimir Herzog de entender de que o Instituto é um instituto para ajudar a mudar o Brasil e a mudar o Brasil sob a égide dos direitos humanos e da defesa da democracia. Então, um agradecimento muito especial ao Ivo por ter dado todo o apoio para que nós pudéssemos desenvolver o nosso trabalho e quero agradecer, por fim, a realização dessa audiência pública para celebrar os 15 anos do Instituto e reafirmar o nosso compromisso aqui, senadora, nesta comissão tão importante, de forma pública e restrita, e seguir em que o Instituto vai seguir atuando sob a inspiração do Vlado e de todos aqueles que perderam sua vida na luta pela defesa da democracia. Muito obrigado. Meu querido Rogério, muito obrigada de coração pelas suas palavras. Eu acho que essas suas observações, elas nos dão ainda mais, não é, a responsabilidade de continuar um trabalho muito intenso aqui nesta comissão. Muito obrigada de coração. E para finalizar a nossa participação, a presença, na verdade, dos nossos convidados, né, a gente finaliza com a palavra do Ivo Herzog, que é presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. Ivo. Muito obrigado, senadora Elisiane. A gente se conheceu há pouco tempo, isso já tem nos ajudado, tem sido um apoio fundamental para a gente dar continuidade a esse legado do meu pai. Eu me sinto desqualificado nessa mesa com pessoas que fazem tão parte dessa história e que realmente, desde cedo, de maneira profissional, vieram se dedicando à defesa e à reconstrução desse país, dessa sociedade. Eu sou filho do Vlado e da Clarice, irmão do André. E eu entrei nessa história por uma tragédia que vai fazer 49 anos que aconteceu. Rapidamente, eu quero relembrar alguns pontos e algumas pessoas que são responsáveis por esse evento estar acontecendo hoje, por existir o Instituto. Poucas pessoas sabem, mas em 64, quando houve o golpe, a minha mãe e meu pai decidem sair do país pelas condições de trabalho no jornalismo e meu pai vai para Londres. O sonho dele não era ser jornalista, o sonho dele era ser cineasta. A gente precisa lembrar disso, poucas pessoas sabem disso. Ele tinha um grande projeto na área do cinema. Eu e meu irmão nascemos em Londres, enquanto meu pai trabalhava na BBC. E no meio de 68, minha mãe volta para o Brasil comigo e com meu irmão.
Meu pai fica mais alguns meses porque ele foi fazer um curso de cinema na Itália, quando acontece o AI-5, que é alguma coisa que acho que diz muito respeito a essa casa. E os amigos dele, aqui do Brasil, falam para ele não voltar, que seria muito perigoso ele voltar para o Brasil. Mas a resposta dele é que era mais um motivo para ele voltar, porque ele precisava estar aqui para ajudar na busca da reconquista da democracia e da liberdade aqui no Brasil. Ele voltou, e em 75 todos nós sabemos o que aconteceu. Minha mãe ficou viúva com 2 filhos pequenos, eu com 9 anos, meu irmão com 7 anos. E, mais uma vez, nossa família foi aconselhada a deixar o Brasil. Minha mãe trabalhava numa multinacional e falaram para ela escolher o país que ela quisesse, que ela seria realocada. E ela falou assim, não, eu tenho que ficar aqui e lutar pela busca da verdade e da justiça pelos meus filhos. Então, a grande protagonista dessa história, a grande figura, meu pai foi uma grande vítima, né, Miriam? A grande protagonista fez aniversário a semana passada, 83 anos, Clarice, e continua na luta, na busca por justiça. Não vou dizer que pela verdade, porque a verdade todos nós conhecemos. E a família tem muita ansiedade para que a página dessa história seja virada, mas a gente precisa terminar de escrever essa página. E uma das coisas que está pendente e está na mão deste governo, do Estado brasileiro, e com certeza essa casa pode muito nos ajudar, é o cumprimento de várias sentenças. A primeira sentença de 1978 do juiz Márcio Moraes, quando ele, entre outras coisas, quando ele declara a responsabilidade da União pela morte do meu pai, mas ele ordena que seja investigada as circunstâncias da morte do meu pai. E essa sentença nunca foi cumprida pelo Estado, transitou em julgado e até hoje não foi cumprida. Ou a sentença mais recente da Comissão Internacional de Direitos Humanos, da OEA, que, entre outras coisas, ordena que o Estado brasileiro investigue as circunstâncias das mortes, não só do meu pai, mas de todas as pessoas que morreram de maneira semelhante, e diz que o que aconteceu com meu pai e com essas outras pessoas foi um crime de lesa humanidade. Lesa humanidade, um tema que está de volta à nossa pauta, seja pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, ou seja o que está acontecendo hoje na região da Palestina com os palestinos. Meu pai sempre foi a favor da paz contra qualquer tipo de violência. E o que aconteceu com ele, de acordo com a Corte Internacional, é um crime que não pode ser perdoado e que não pode ser prescrito. Então, cabe ao Toffoli, Dias Toffoli, tirar da gaveta o pedido de revisão da lei de anistia, que está lá há tantos anos. Acho que a gente, para evitar o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro do ano passado, uma das coisas que a gente precisa é escrever a página dessa história. E esse é um capítulo importante que tem que ser contado. E ainda dentro da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, há a exigência do pedido de perdão do Estado brasileiro pelos crimes cometidos contra o meu pai. Eu aprendi recentemente, isso foi feito em relação à minha mãe, que cabe à Comissão de Anistia esse papel, de terminar esse processo e de executar esse pedido de perdão. E eu queria me solidarizar com a Comissão de Anistia, porque criar uma comissão e asfixiá-la ao mesmo tempo talvez seja um crime de uma covardia maior do que a não existência pública dessa comissão. Então, toda a minha solidariedade a você, presidenta da comissão, estamos juntos, tem um trabalho grande, há uma luz de esperança agora que foi restituída a Comissão de Mortos Desaparecidos. E ao longo desses anos, nós da família, a gente sempre achou que a história do meu pai ia ser esquecida. Em algum dia ninguém mais ia lembrar de Vladimir Herzog, né? Se dizia que o Brasil não tinha memória. E no dia a dia, vira e mexe, numa época que ainda se passava cheque, a gente assinava, aparecia o nome Herzog, e a pessoa falava, Herzog, mas o que é Herzog? Não tem um jornalista, não sei o que, essa coisa toda. Em outubro, no mês da morte do meu pai,
também vinham muitos estudantes, muitos jornalistas insistentes sempre, né? Miriam, um bom jornalista tem que ser muito insistente e chato, né? Acho que é um predicado do bom jornalismo. E vinham nos pedir informação sobre a história do meu pai. E quando a gente percebeu que isso não ia acabar, nasceu a ideia de se criar o Instituto Vladimir Herzog. Após a entrega do 30º Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Passamos 8 meses pensando no que seria esse instituto, qual que seria a missão dele. E o instituto nasceu e ele sobrevive não porque eu quis ou porque minha mãe quis, meu irmão, mas porque a sociedade quis, porque os amigos quiseram, porque pessoas chatas como a Miriam Leitão, uma das melhores jornalistas que eu conheço, fizeram uma das coisas mais importantes que existem numa sociedade. Se solidarizaram a esse processo e dedicaram tempo, espaço e recursos para que o Instituto acontecesse e viesse a ter forma e fizessem coisas de fato. O Instituto foi criado no aniversário de nascimento do meu pai, como uma forma de celebrar a vida dele. Eu sempre digo, e essa é uma coisa muito pessoal, que o Instituto talvez tenha sido o maior remédio do ponto de vista psicológico, psiquiátrico para a família, porque era muito pesado falar sobre a questão da morte do meu pai. E hoje, e esse evento aqui, acho que ele simboliza muito isso, várias coisas foram relembradas aqui de projetos que o Instituto trabalhou ou realizou, como a viagem junto com os parlamentares dessa casa aos Estados Unidos, como mais uma forma de ajudar a proteger a nossa democracia. Então, hoje o Instituto nos traz muita alegria pelo que ele constrói. Então, quando eu falo do meu pai, quando eu falo do Instituto, é com alegria, é com felicidade, numa jornada de 15 anos, de uma entidade do terceiro setor, que enquanto eu estive à frente, as pessoas me perguntavam o que eu fazia, qual era a minha profissão, eu sempre falava, minha profissão é passador de chapéu, né? O terceiro setor é um grande passador de chapéu. E foi passando o chapéu, e com a ajuda, como eu falei, dessas pessoas que se solidarizaram, passando o chapéu pedindo dinheiro para direitos humanos. Né? Não é para crianças desabrigadas, doentes, a causa causas mais objetivas, concretas e tangíveis, para uma coisa muito difícil, muito incipiente, numa época que o principal discurso que existia nesta casa, inclusive, era que direitos humanos era direito dos bandidos. E parabéns a essa casa que superou isso, eu não ouço mais isso. Então, parabéns a vocês dessa casa que conseguiram acabar com esse discurso de desconstrução dos direitos humanos. Mas a gente foi trabalhando, foi construindo, e o Instituto ele hoje é muito mais do que nós poderíamos imaginar. Houve momentos que a gente pensou em parar, em desistir, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, mas a gente via o que estava acontecendo. E Miriam, você falou do meu papel no Instituto. O meu papel era assim, eu não tive escolha. Porque o Instituto ele é maior do que eu, ele é maior do que a minha mãe, ele é maior do que todos nós. Ele tem uma vida própria e a gente só precisa ajudar que ele ocupe os espaços que a sociedade pede para que venha ocupar. Se eu fosse falar sobre tudo que o Instituto faz, o discurso seria muito longo, interessante, porém longo. Mas uma das coisas que eu tenho mais orgulho no Instituto Vladimir Herzog, eu acho que tem tudo a ver... de novo, com a existência dessa casa, com a existência do Estado, é o nosso programa em educação em direitos humanos. E a gente começou com uma pequena cidade, o nosso projeto, a cidade de São Paulo. Mais de 1.500 escolas, mais de 1 milhão de estudantes do ensino fundamental impactados por um programa que cultiva a cultura de paz. Não dá para dizer que a morte do meu pai valeu a pena, mas pelo menos ela não foi em vão e a gente tem muito orgulho. Mas eu queria realmente pedir o apoio dessa casa, o apoio dos parlamentares e de todos. Minha mãe está com 83 anos, que antes dela ir embora, que ela possa ver esse processo de justiça finalizado. Um grande beijo para minha mãe e muito obrigado por essa homenagem de hoje. Obrigado. Muito obrigado, Ivo, pelas suas palavras, pela sua emoção, pela sua presença aqui conosco. E a gente vai encaminhar para o encerramento, mas antes eu quero pedir um vídeo, né, da
da professora, da Bianca, na verdade, a Bianca Santana, que é uma convidada, mas não pôde estar, mas mandou um vídeo para a gente. Vamos soltar o vídeo. Olá, eu sou Bianca Santana e acompanho com muita gratidão e muito orgulho esses 15 anos de Instituto Vladimir Herzog. Tive a honra de fazer parte do conselho do Instituto, sigo muito perto e fico muito honrada por me somar a vocês nessa celebração. O Instituto Vladimir Herzog tem enfrentado com firmeza todas as violações de direitos humanos e tem nos convocado na defesa da democracia brasileira. Esse instituto, que é fruto da coragem e determinação de Clarice Herzog, da persistência de Ivo, André, Rogério, todo o conselho e toda a equipe que se dedica a tão importantes iniciativas e projetos na busca por justiça e verdade por Vlado, por sua memória, mas também honrando seu legado no posicionamento firme e vigilante em defesa da liberdade de expressão e da democracia. Viva o Instituto Vladimir Herzog! Muito obrigada, Bianca, não é, por ter nos enviado o vídeo. Bom, pessoal, já é um pouquinho tarde, né? Já está dando 13 horas. Mas eu quero agradecer o pessoal do E-Cidadania, que fez aqui alguns encaminhamentos, né? O Alan, do Rio de Janeiro, dizendo como o Instituto Vladimir Herzog planeja ampliar o seu impacto na defesa da democracia e dos direitos humanos. A Ana, de Pernambuco, quais as providências estão sendo tomadas para a divulgação das consequências do extremismo no mundo. A Luz, do Paraná, quais os desafios enfrentados atualmente pelo Instituto em sua atuação. Jorge, do Rio de Janeiro, quais os planos para que os direitos humanos sejam vistos como determinantes para a igualdade entre todos. Eu vou passar as perguntas aqui ao Rogério, que para que depois você possa até encaminhar essas perguntas através, a gente possa publicar no nosso E-Cidadania. Eu quero agradecer de coração a presença de todos e de todas. Gostaria de saber se alguém da mesa quer fazer ainda alguma colocação de finalização. Professor Alen Castro. Eu vou usar, porque eu devia ter feito durante a minha fala, lembrar os 8.000 indígenas, ao menos, porque é muito provável que sejam muito mais de 8.000, e 1.200 líderes de sindicatos rurais assassinados durante a ditadura, pelas forças da ditadura. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Registro importante. Também quero agradecer a presença do Marcos Seco, que é presidente da Associação Brasileira de Criminalística. Miriam. Realmente é só um minuto mesmo. O que eu queria falar é que eu fiquei muito emocionada, eu fui a primeira a falar e depois fiquei ouvindo todos. E agora essa palavra final do Ivo Herzog, essa figura, esse cidadão exemplar que é o Ivo Herzog, e toda a trajetória e a lembrança sempre forte de Clarice que ele traz, e quem conviveu com ela um pouco, que seja, sabe o quanto que ela tem sido essa pessoa tão maravilhosa nas nossas vidas, na vida do país. E aí, Ivo, você, sua mãe, tornaram realidade o verso da poesia, da música de Aldir Blanc. A dor foi pungente. Ela não foi inutilmente. Vocês transformaram o verso em realidade. Nada justifica o assassinato, mas para dizer de novo da minha enorme admiração pela família Herzog. Eu aqui quis, no começo, falando de toda a sua linhagem, toda ela trazendo lições para o Brasil. E realmente, nesse momento aqui, senadora Elisiane, o que se fecha é esse ciclo. O inimigo permanece vivo e atento. Portanto, cada momento como esse, que a democracia seja sempre reverenciada como a única forma de governo da civilização. Muito obrigada.
Eu quero agradecer, portanto, a todos os colegas, né, que estiveram conosco nessa audiência, agradecer a Miriam, a Beatriz, o Luiz Felipe Alencastro, o pastor Henrique Vieira, o professor José Geraldo de Souza Júnior, a Bianca, que participou pelo vídeo, o Rogério, meu amigo querido do meu coração, Rogério Santilli. Nós temos muita caminhada pela frente. Agradecer de coração o Ivo Herzog e dizer para vocês que essa audiência pública ela surgiu com o objetivo de comemorar esses 15 anos. Como já disse o Rogério, nós aprovamos aqui no Senado Federal, Miriam, um projeto de lei tornando o 25 de outubro como o Dia Nacional da Democracia, na verdade, formalizando, né? Porque a gente já tem essa comemoração histórica desde a morte do Vlado. E também dizer para vocês o seguinte, que nós criamos esta comissão, professor, e eu anotei aqui uma frase sua, né? Nós criamos essa comissão depois do 8 de janeiro, porque compreendemos que a defesa da democracia ela tem que ser uma ação continuada, tem que ser vigilante, tem que ser uma ação de fato permanente, né? Eu anotei uma das suas frases quando o senhor fala dos desafios, falando da democracia, o senhor diz o seguinte, podemos até não ter garantia de destino, né? Mas temos a possibilidade de percurso. E eu acho que é essa possibilidade de percurso que essa comissão constrói todos os dias, né? Fazendo valer de fato a democracia e dizer para vocês o seguinte, que esta comissão existe pelo Brasil, essa comissão existe pelo Vladimir Herzog, né? Que perdeu a vida defendendo a democracia. Quero dizer para você, Miriam, me emociona, essa comissão também existe por você. Desculpa. Porque não dá para ver a sua história sem chorar, sem se emocionar, né? E às vezes a indignação bate quando a gente via algumas pessoas banalizando e relativizando a sua dor e o seu sofrimento, né? Você grávida, torturada, agredida, colocaram uma jiboia no mesmo espaço que você estava, né? Grávida de apenas 1 mês. E você está aqui viva para contar para a gente, com a sua resistência, com a sua força, e dizer para você que você é uma inspiração para todas nós. Inspiração como mulher, como jornalista e como um ícone de defesa da democracia. Eu acho que esse dia é um dia histórico pela sua presença aqui, pela presença do Ivo aqui, e dizer para você, Ivo, que o Instituto Vladimir Herzog faz parte da nossa história, faz parte desta comissão. Nós fomos aos Estados Unidos, nós junto com o Instituto Vladimir, e nós temos a ida agora para o Chile. Eu tive ontem na Bolívia, né? Conversamos lá com o presidente Arce. No dia 26 houve uma tentativa de golpe nos moldes clássicos, antigos, né? Que é o uso da força das Forças Armadas para tentar implantar um golpe, mas a gente sabe que hoje, nos tempos contemporâneos, a forma de destruir a democracia é por dentro da democracia. O livro Como Morrem as Democracias mostra isso de forma muito clara. Nós estamos vivenciando isso em outros países no mundo afora, não é? Na Turquia, na Polônia e em outros mais, aonde com o Instituto da Democracia eles instalam uma ditadura e colocam abaixo direitos tão fundamentais da vida das pessoas. Eu acho que essa comissão surge com esse objetivo, com o objetivo de fazer valer a democracia. Haja o que houver, e você disse muito bem. A democracia é a principal característica, né? O principal fato para os governos da humanidade, da contemporaneidade do nosso tempo que nós estamos vivendo atualmente. E finalizar com a frase do Vladimir Herzog, né? Quando nós perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades, nós também perdemos a capacidade de sermos seres humanos civilizados. E é ser exatamente esses seres humanos que os direitos humanos, na verdade, foram resgatados, né, nesse novo momento da história política que nós estamos vivenciando no Brasil, que é o ponto central desta Comissão de Defesa da Democracia. Que Deus abençoe a todos nós e viva a democracia brasileira. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada esta reunião. Muito obrigada.